Bom, então agora nós vamos dar uma pequena exposição a respeito do nosso Perflex sobre arquitetura de interiores corporativa. Então vocês entrem aqui no site, sites.google.com/view/Otávio CSB. E aí, entra aqui, ó, disciplina, arquitetura de interiores corporativa. Tem o site e tem o Facebook. A gente entra no site, então esse é o site onde estão as regras da nossa disciplina. Carga horária, créditos, início das aulas, final das aulas, né? Os alunos vão fazer em duplas ou individualmente um projeto arquitetônico para arquitetura de interiores corporativa, tá certo? Nós fizemos uma planta baixa de um edifício hipotético em Belo Horizonte e então nesse pavimento desse edifício deverá ser elaborado para ele o projeto de arquitetura. Ok, então quais são os sites que as aulas gravadas que vocês devem assistir? Essas todas aqui. Introdução ao meu site e aos Perflex todos, porque eles têm várias coisas em comum, então com isso o que é comum eu coloquei nesse primeiro. O que é comum eu coloquei nessa primeira aula gravada. Depois esse segundo, é o que eu estou gravando agora, e eu vou disponibilizar daqui a pouco o link para vocês acessarem essa aula. As duas aulas gravadas sobre caderno de padronização, 3, aliás. Para quem for trabalhar com o CAD, as duas aulas gravadas sobre a customização do CAD e as duas aulas sobre teoria do projeto, né? Como em todos os Perflex, a gente tem que observar o caderno e o arquivo de customização, né? cuja explicação está justamente nessas aulinhas daqui. Os objetivos são comuns a todos os Perflex, mas nesse caso daqui você vai ter algumas ênfases, que nós vamos falar delas daqui a pouco. Aqui vocês baixem o link para o levantamento arquitetônico do pavimento, que é em PDF ou em DWG. E qual é o programa arquitetônico desse nosso escritório que nós vamos fazer? É um escritório de arquitetura para mais de 50 pessoas lá dentro. Todo esse programa ele vai ocupar menos do que a totalidade daquele pavimento, que tem mais ou menos 30 por 30 ou qualquer coisa parecida com isso. Então, tem um restante do pavimento que vai ter que ser organizado como uma sala independente para que seja locada ou que seja vendida. Ok. E o que tem que ter dentro do nosso programa, do nosso escritório de arquitetura? Uma sala da presidência com 3 ambientes, né? Um ambiente é uma estação de trabalho, outro ambiente é uma sala de estar, está faltando um R aqui, para 6 pessoas, e outro ambiente é um ambiente de reuniões para 6 pessoas também. Nós vamos prever 6 metros quadrados de armário e um banheiro privativo. O armário, quando a gente prevê 6 metros quadrados, isso é em elevação. Isso quer dizer que é um armário que de frente vai ter 3 por 2, vamos supor. Né? Isso não é em planta. Uma recepção para 2 secretárias de ambiente de estar, espera para pessoas, 2 salas de reunião, uma com 6 lugares e outra com 10 lugares, sendo que essas salas de reunião têm que estar próximas à recepção, porque é nessa sala de reunião onde se encontram as pessoas de dentro do escritório com as pessoas de fora do escritório. As pessoas de fora do escritório não ficam rodando pelo escritório inteiro. 3 diretorias: diretoria de projeto, diretoria de financeiro, diretoria de marketing. Cada diretoria tem uma estação de trabalho, armários, banheiro. Uma sala de setor de compras, uma de pessoal, uma de contabilidade, com esse número de estações de trabalho e armários.
dois banheiros gerais para todos aqueles funcionários que não têm banheiro privativo. Então, para isso, na minha mediateca, a gente tem como calcular o número de vasos, vocês entrem lá e calculem. Uma sala de arquitetos. Essa sala de arquitetos tem 50 estações de trabalho. 2 plotter, 4 impressoras e 15 metros quadrados de armário. 50 estações de trabalho que vão estar divididas em 5 grupos de 10 pessoas cada um, ou 10 grupos de 5 pessoas. Essa configuração ela é variável. Por isso, essa sala ela tem que ser tratada com um tipo de mobiliário corporativo que permite essa alteração da configuração. Uma copa, um depósito. A copa tem uma mesa para 6 pessoas, bancada com micro-ondas, pia, armário. Depósito com tanque para lavar pano de chão e lavar material da copa. Almoxarifado. TI como estação de trabalho e 4 metros quadrados de armário. TI. Ali dentro fica o servidor, tá certo? Nesse servidor é um ambiente que ele não tem pessoas trabalhando 24 horas ali dentro. Né? Eventualmente tem alguém ali. Plano de curso, então, na primeira e segunda semana a gente faz a introdução e os seminários. Como é que são esses seminários? Cada grupo, cada dupla vai fazer um pequeno seminário de 15 minutos de duração, mais ou menos, sobre esses temas e nessa ordem que está aqui. Começa pelos sistemas de esgoto, depois sistemas de ar-condicionado, depois pisos elevados e por aí vai. Então, depois da primeira aula síncrona presencial, ainda que remota, a gente vai nessa aula definir os grupos, definir os seminários de cada grupo e definir os dias. Cada grupo, um dia me apresenta, quer dizer, um dia me apresenta aquele seminário que ele elaborou para a turma, eu corrijo e depois ele elabora para, no dia seguinte, ele faz a apresentação para a turma. Então, o trabalho é em 2 etapas. Marcamos mais ou menos 3 ou 4 apresentações por dia. Quer dizer que em 3, 4 dias a gente dá todos os seminários. Por que a gente faz seminários? Porque todo mundo tem que entender sistemas de esgoto. Então, uma dupla aprende e ensina para o resto. Assim, então, os seminários ficam de ampla utilidade e conhecimento para todo mundo. Ok. Então, vamos supor, no primeiro dia definimos os grupos e definimos o seminário de cada grupo. No segundo dia, os 3 primeiros grupos me dão a aula desse seminário. Eu corrijo e no dia seguinte eles dão a aula para o resto da turma. Nesse mesmo dia, os 3 segundos grupos, o grupo 4, 5, 6, nesse mesmo dia que os 3 primeiros grupos deram a aula para a turma, esses 3 segundos dão a aula para mim, para no dia seguinte dar para a turma e assim sucessivamente. Ok. Depois, enquanto isso, também vocês já estão elaborando o estudo preliminar, tá certo? Que vai ser o layout disso daí. E o layout tem uma questão assim, muito específica. Por quê? Vocês vão ter que pôr banheiro onde não tem banheiro. Então, vocês não podem furar a laje e ocupar o andar de baixo do prédio para passar o esgoto desse banheiro. Então, vocês vão ter que subir o piso, todo o ramal do esgoto, desde o ponto aonde você colocou esse vaso sanitário até o shaft onde tem a aprumada do esgoto. Todo esse percurso vai ter que ser feito com piso elevado. Por isso, os 3 primeiros seminários: sistemas de esgoto, pisos elevados. Bom, então esse layout ele é muito dependente da resolução de assuntos técnicos do esgoto, porque uma coisa vai brigar com a outra, um condicionante vai brigar com o outro. A necessidade de boa circulação e a necessidade de colocar banheiros, isso aí, eles vão entrar em conflito e você vai ter que solucionar esse conflito. Por quê? Porque se você pudesse furar a laje do piso e lançar seu esgoto através do forro do andar de baixo, tudo estaria resolvido, só que você não pode porque o andar de baixo não é seu. Ok, então, ainda no estudo preliminar, algumas questões têm que estar resolvidas. O quê?
Aqui ó, são vários sistemas. Qual é o sistema de ar-condicionado que você vai usar? Como é que vai ser o sistema de esgoto? Como é que vai ser o sistema de piso elevado? Como é que vai ser o sistema de divisórias, esquadrias, drywall e acústica? E forros, e o mobiliário, e os arquivos deslizantes, e a luminotecnia. Ok, cada um desses é um sistema. Então, no estudo preliminar, vocês vão apresentar o layout e uma lista com a definição de cada sistema. Por exemplo, o sistema de ar-condicionado vai ser com VRF. As persianas vão ser blackout. Ok, então isso é preciso que seja apresentado em conjunto na apresentação do estudo preliminar. Depois de feito o estudo preliminar, a gente faz o anteprojeto. Nesse anteprojeto vai ser feita a evolução, vai ser feito o detalhamento, vai ser feita a correção de várias questões e cada sistema vai estar lá detalhado. Antes ele só tinha uma linha explicando, agora ele está detalhado. Vai ter uma por uma das suas lâmpadas e qual que é a luminária que você colocou uma por uma. Né? Especificação de aparelhos, dutos de ar-condicionado. Não é para calcular ar-condicionado, é para pensar aonde que vai ter que ter duto de ar-condicionado e o que isso vai significar dentro do seu projeto, que consequências isso vai ter. Ainda nesse segundo mês, né, um mês para estudo preliminar, um mês para o anteprojeto. Ainda dentro desse segundo mês, nós vamos fazer seminários de nivelamento dos ambientes. Esse ambiente, esse ambiente, esse ambiente e esse ambiente. Quer dizer, num dia que eu marcar lá, todo mundo mostra como é que está a recepção em imagens. Uns para os outros, conversam, é importante que todos vejam o trabalho de todos. Sobre a avaliação nós já falamos na aula gravada passada. Isso aqui não tem nenhuma mudança. Bibliografia, calendário. Dia 10 de setembro começa a nossa aula. Dia 5 de outubro nós temos a entrega do estudo preliminar. E dia 5 de novembro nós temos a entrega do anteprojeto. Essas entregas e toda a apresentação que vocês quiserem fazer em CAD, para mim, tem que ser entregues em PDF. Por quê? Porque eu quero saber se você sabe trabalhar com linha fina, linha grossa, tamanho de texto, escala notativa e todas aquelas questões que a gente colocou dentro, escala notativa não, né? Objetos anotativos, e todas aquelas questões que a gente colocou dentro das aulas de customização do CAD. Para quem está já se aventurando nos sistemas BIM, é tudo muito mais imediato, desde que você já esteja totalmente customizado. Essa é o pulo do gato. Se você não tiver um bom template, você não vai em lugar nenhum. E você não vai ter um bom template no primeiro dia que você começar a trabalhar. Ok. Então aqui nós fizemos mais ou menos uma exposição. E agora nós vamos fazer eu vou mostrar esse aqui, que é o nosso projeto, o nosso pavimento. Aqui então, planta, corte A, corte B. O edifício tem esses pilares externos e um conjunto de pilares internos que formam o núcleo central de serviço, elevador, etc. Aqui está o shaft. Todas as prumadas de banheiro têm que terminar aqui. Aqui o prédio já dispõe de 4 banheiros, 2 PNE. Aqui já tem um cômodo que pode ser utilizado em projeto, aqui tem outro cômodo que pode ser utilizado em projeto. Aqui não. Aqui é a antecâmara da escada e os 3 elevadores. Se você colocar um banheiro aqui, tem que ter um cano de esgoto daqui até aqui. Se você colocar um banheiro aqui, tem que ter um cano de esgoto daqui, daqui, dando a volta até aqui. Você não pode passar o cano por dentro da antecâmara, do elevador, não. Aqui está o shaft, ele tem que dar a volta até aqui. Como é que é a estrutura desse prédio? Nós temos um jogo da velha de vigas internas e um conjunto de vigas de borda. Se a gente vier aqui no corte, qualquer um deles, a viga de borda tem 90.
E as vigas internas? 45 mais 25. Quer dizer, elas têm 70. E a laje nervurada com 45. Então, vocês vão reparar que essa viga daqui, ela é mais baixa do que essa viga daqui. Nós temos um conjunto de vigas, então, fazendo um jogo da velha e contornando toda a nossa área interna. Desculpa. Nós temos um conjunto de vigas de borda, contornando o perímetro do prédio, e um conjunto de vigas internas, fazendo um jogo da velha que em volta desse núcleo central. O núcleo central está aqui. Então, repara, esse prédio foi feito para que você tivesse um escritório só e os banheiros já estão todos aí. Porém, vai sobrar a área para o nosso escritório de arquitetura, nós vamos separar uma sala independente. Então, muito provavelmente, por um lado, aqui do lado direito, você vai para a sala independente, pela outra você vai para o escritório de arquitetura, ou vice-versa, ou quaisquer outra solução. Mas esse escritório independente, ele tem que ter banheiro. Então, se você der na sua telha de demolir banheiro, você vai ter que criar banheiros novos também para a sala que vai ser vendida. Você não pode vender uma sala que não tem nenhum acesso a banheiro. Essa sala, ela pode ter acesso aos banheiros do corredor, desde que esses banheiros do corredor não estejam dentro do escritório, né? Essa área, esse corredor interno que tem aí, entre esses dois pilares que estão centrais à direita e à esquerda, né, para onde se abrem os elevadores, esse corredor ele não pode ser interno ao escritório. Você chegou, você está num hall que é comum ao escritório e à sala a ser vendida. Por quê? Porque senão você tem que entrar dentro do seu escritório para ir para a sala vendida, o que não tem sentido. Ok. Eu acho que a respeito dessa aula inaugural, é isso que a gente tem para colocar e nós nos encontramos então no dia 10, na primeira aula presencial, às 9h30 no Zoom. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.